Oi, pessoas. Dessa vez eu vou fazer algo diferente. Porque eu não quero conversar sozinho hoje, tá bom? Então eu vou contar sobre o lobisomem pidão. Eu criei uma lore na minha cabeça, tá bom? Eu espero que seja da minha cabeça e não esteja só relembrando fatos e não lembrando de onde são sobre lobisomens. Eu espero. Bom, a história é que para nascer um lobisomem, para existir um lobisomem, existem duas coisas que devem acontecer em separado, tipo, para ter um lobisomem de um jeito e para ter de outro. O primeiro e o mais simples seria ser mordido por um lobisomem e sobreviver. No caso, você tem que realmente sobreviver, né? Porque se você for mordido na perna, na virilha, no pescoço e pegar em alguma artéria, você morre e não dá tempo nem de chamar ajuda, tá? É o jeito mais prático de virar. Mais prático e rápido, né? Aí você tem que esperar até a próxima lua cheia para você se transformar definitivamente. Até lá você vai sofrer as consequências do ataque, que são basicamente, provavelmente, alguma gangrena, bactéria, vírus, estar doente, mas é o jeito mais rápido. E tem o jeito que é, o segundo jeito, que seria o ser o sétimo filho. E assim, o que me incomoda é a história do sétimo filho que, do meu ponto de vista, eu posso estar enganado, mas eu posso ter visto isso em algum lugar. Eu espero não ter visto isso em algum lugar, porque eu pensei muito sobre isso. Que para nascer um lobisomem, para existir um lobisomem, nesse caso sendo o sétimo filho, geralmente você tem que ser. Tipo, seu pai tem que ser o sétimo filho, e você tem que ser o sétimo filho dele. Ser o sétimo filho de um sétimo filho. Só que na realidade o que acontece é, para nascer um lobisomem, tipo, você tem que ter na genética, tipo, lá escondidinho, um gene recessivo ou outro. E a chance disso acontecer é muito pequena. Tipo, é muito específico. O gene recessivo tem que se apresentar em você e acontece na seguinte sequência de fatos. Você nasce, tem que esperar até uma certa idade, tipo aos 18 anos ou até os 25, sei lá. Não satisfeito para saber realmente se você vai ser um lobisomem, você tem que esperar os denticílios pré-molares, como você queira chamar, eles começarem a se apresentar. Se você sentir dor durante essa apresentação, provavelmente você não tem chance de se tornar um lobisomem porque não é natural desses dentes se apresentarem para você. Então sua genética já determinou que você não vai ser o lobisomem. Então não importa a, se você é de uma família com uma pequena predisposição, né? Agora, e se você não sente, esses dentes começam a sair e se apresentam, é mais chances. E você tem que esperar até uma lua cheia. E aí você vai se transformar pela primeira vez. Isso porque, para se tornar o lobisomem pipidão, essas pequenas chances têm que se alinhar e o gene recessivo tem que estar presente. Então, essa história de ser o sétimo filho de um sétimo filho deve ter sido criada simplesmente porque as pessoas tinham muitos filhos e as chances de um filho virar lobisomem em famílias que têm esse gene recessivo são tão baixas que ao longo da vida muitos apresentavam, tipo, tinham 7, 10 filhos, tipo, e por algum motivo do destino, um sétimo filho de um sétimo filho foi o que apresentou a primeira vez e deve ter causado muita comoção. E por isso nasce a lenda do sétimo filho. Tipo, era um casal, teve um bocado de filhos e nasceu um sétimo filho. E por acaso, quando deu a idade que os dentes se apresentaram, ele se transformou num lobisomem pidão.
E é só por isso que essa lenda existe. Então vou explicar como eu acho que aconteceu. Seu José era o sétimo filho de um casal, os pais dele. E ele se casou com Dona Josefina. Nisto, eles moravam em uma vila medieval, Idade Média, ninguém sabia de genética, de televisão, nada. Num mato, no meio da floresta, num lamaçal de, sabe? Europa. A Europa medieval, em que a medicina era basicamente movida a bosta e doença. Então, por algum alicerce do destino, seu José e sua dona Josefina tiveram um bocado de filhos, porque a expectativa de vida era muito pequena nessa época, muito pequena mesmo. Chegava aos 40 anos com sorte. E eles, por serem pessoas humildes que não tinham muita instrução nessa época, obviamente, se apegavam muito a superstições. Seu José Fino, era muito supersticioso e ele era um sétimo filho, e por algum motivo o número 7 na família dele é muito supersticioso, seja para sorte ou para azar, dependendo de onde ele mora. E nisso ele teve um bocado de filhos, não é? 12 filhos, 15 filhos, alguns morreram naquela época. E foi se passando o tempo. Quando chegou no sétimo filho, eles esperaram também. O menino tinha feito 18 anos, 15 anos. E eles ficaram de olho, porque o sétimo filho, eles eram muito supersticiosos. E acontece que, por algum motivo, esse menino se tornou um lobisomem. E aí surgiu essa teoria de que um sétimo filho de um sétimo filho vira um lobisomem. Por pura superstição, que o número 7 dá azar. E só. Mas a história não acaba aí. Seu Josefino estava de olho sempre no seu filho. E achava muito estranho o comportamento dele em dias de lua cheia. Ele sempre ficava de olho no seu filho, por ser também um sétimo filho. E nisso ele começou a seguir seu filho para a floresta, mas nunca conseguiu encontrar no meio da noite. Sempre apenas encontrava roupas largadas ou rastros de animal. E com o tempo isso foi ficando cada vez mais estranho, até que ele finalmente conseguiu acompanhar mais de perto seu filho até uma clareira no meio da noite e viu seu filho rasgando a própria pele e se tornando um lobo. E nisso, esse lobo foi para a vila mais próxima de onde eles moravam. E lá ele começou a pedir esmola, e assim nasceu a lenda do lobisomem pidão. E é só isso que eu tinha para dizer. É só isso. Tchau!